Boa tarde, Silvio Luiz. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Regional. Hoje estou aqui na Delegacia da Polícia Civil para conversar com o delegado Dr. Osmar da Albuquerque Pontes Júnior, o qual vai estar falando para a gente como que funciona para um preso ter acesso à tornozeleira eletrônica. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os ouvintes. E realmente esse tema é interessante porque a tornozeleira eletrônica nada mais é do que um sistema de monitoramento eletrônico daquele preso que é condenado ao regime semiaberto. Então, o preso que tem essa pena a cumprir no regime semiaberto, seria aquela pena em que normalmente ele estaria recolhido no sistema penitenciário. Durante o dia ele poderia trabalhar e à noite ele pernoitaria no presídio. Então, esse sistema de monitoramento veio substituir o sistema penitenciário na medida em que tende a desafogar o sistema penitenciário. Então, o preso ele recebe o direito a permanecer com a tornozeleira eletrônica. Ele, no processo, é delimitada uma área em que ele pode circular, que ele pode andar, que ele pode até trabalhar. E aí tem alguns requisitos para que o preso tenha direito a esse benefício. Na verdade, é o regime semiaberto, onde ele tem um período a cumprir dessa maneira, e em todo esse período, quando ele está com a tornozeleira, ele é monitorado, ele é verificado no sistema por onde ele anda, determinada área que é permitido ele andar, os horários em que ele deve ser recolhido em casa, à noite, não pode frequentar determinados lugares. Então, tudo isso o juiz leva em consideração para fins determinar a colocação da tornozeleira eletrônica nesse preso. Então, enquanto ele estiver respeitando esses limites impostos pela Justiça, ele terá direito a permanecer com a tornozeleira e ao final do período que ele tem que cumprir, esse período de pena no regime semiaberto, é retirada a tornozeleira e ele passa então ao regime aberto, onde ele não precisa ser monitorado. A tornozeleira eletrônica, então, doutor, seria uma espécie de vigilância eletrônica do preso? Sem dúvida. Então, esse sistema é um sistema via GPS, em que uma central que monitora todos esses presos que têm a tornozeleira, eles têm em tempo real toda a informação de onde esse preso está localizado. Então, ressaltando-se que, como falei, existe uma área previamente delimitada em que o preso que tem a tornozeleira pode circular. Se ele sair dessa área, ele estaria desrespeitando a limitação imposta pela Justiça e a consequência disso é a perda do direito e a regressão do regime para o regime fechado. A partir do momento que o preso, sem ordem judicial, retira a tornozeleira, ele perde o direito à liberdade e volta para o regime fechado, doutor? Corretamente. São vários os requisitos para que o preso tenha esse direito de permanecer com a tornozeleira. Um deles é obedecer, como falei, ao limite territorial em que ele pode circular. Se ele sair desse território em que é previamente delimitado, é um dos motivos que faz ele perder o benefício da tornozeleira. Outro motivo também é ele desrespeitar os horários em que ele deve ser recolhido em casa para pernoitar. Outro motivo também, como você falou, é a destruição do equipamento. Se o preso tenta tirar o equipamento e danifica o equipamento, automaticamente o sistema de monitoramento vai acusar aquele rompimento, ou mesmo a tentativa do rompimento do aparelho, e automaticamente a central de monitoramento comunica ao juiz do processo aquela irregularidade e o juiz vai tomar as medidas cabíveis, uma delas podendo ser inclusive a determinação da prisão desse indivíduo para que ele possa então continuar preso sem o benefício do regime semiaberto. Doutor, se acaso o preso destruir a tornozeleira eletrônica, ele reembolsa ou é cobrado na pena? Sem dúvida. Se ele causar um prejuízo ao equipamento que lhe é fornecido pelo Estado, ele vai ter que indenizar o Estado naquele prejuízo. Seria um dano também ao patrimônio do próprio Estado. Então, além disso, ele vai perder o benefício, poderá voltar a ter o benefício caso, vamos dizer, que ele tenha alguma justificativa, não digo em relação ao dano, ao prejuízo, à destruição do aparelho, mas digamos que ele, por alguma eventualidade, ele saia do local, da área delimitada, ou um horário que ele tenha descumprido, então posteriormente, após ele perder inicialmente esse benefício, ele volta para o regime fechado, o juiz no processo poderá marcar uma audiência de justificação, onde esse preso ele vai tentar argumentar e dizer qual é
o motivo que fez ele descumprir aquelas determinações judiciais, e caso o juiz aceite aquela justificativa, ele pode voltar a ter o benefício, mas no primeiro momento ele perde o benefício. Essa audiência de justificativa funciona unicamente para ouvir a versão do preso o porquê que ele descumpriu, ou, por exemplo, o horário ou a área delimitada. Corretamente. Então, se o preso tiver alguma justificativa que seja plausível, que seja, digamos assim, justificável mesmo, o juiz vai analisar isso. Se o juiz entender que aquele desrespeito, aquelas delimitações impostas ao preso na execução da pena dele, do regime semiaberto, se aquele argumento que o preso tivesse, se aquela justificativa for plausível, se for aceita, o juiz pode até, de novo, dar o benefício do regime semiaberto. Agora, tudo isso vai ser analisado em cada processo. Doutor, e por exemplo, se um preso que está com a tornozeleira eletrônica achar um serviço que fica fora da área delimitada, ele pode estar comunicando ao juiz, para o juiz estar liberando ele para ir trabalhar mesmo fora da área delimitada pelo sistema? Olha, tudo isso tem que ser feito dentro do processo. Quando o juiz inicialmente delimita a área em que o preso pode circular, só pode haver alteração desse roteiro, desse perímetro urbano aí, se o preso for lá no processo, através de advogado, solicitar autorização ao juiz para que altere essa área em que ele pode circular. É claro que o advogado, esse preso, vai argumentar ao juiz que ele arrumou um trabalho, que o trabalho é fora dessa área, e o juiz vai analisar se o preso tem ou não direito de alterar essa área de circulação. Se o juiz entender que não vai atrapalhar, que não vai prejudicar a execução da pena, o juiz vai autorizar. Caso contrário, não, ele vai ter que se limitar a essa área previamente informada. Então que já fique como alerta, né, doutor, que mesmo a pessoa tendo com a tornozeleira eletrônica, se for para trabalhar fora da área, então tem que fazer o avisamento prévio antes. Sem dúvida alguma. Então aquele território em que é previamente informado no processo que o preso tem direito de circular, essa área ela é monitorada 24 horas. Antes de o preso ter necessidade de sair dessa área, ele tem que comunicar no processo ao juiz, para que o juiz tome conhecimento e analise se tem ou não direito a alterar essa área delimitada. Caso ele não comunique previamente e ele sair dessa área, o sistema vai acusar esse descumprimento do limite imposto a ele, e com certeza ele vai ser penalizado com a prisão e volta para o regime fechado, tendo que cumprir a sua pena nesse regime. Doutor, para um preso ter acesso à tornozeleira eletrônica, ele já tem que ter cumprido um pouco da pena, ou já aconteceu o caso do preso ser preso e já ser automaticamente colocado a tornozeleira eletrônica nele? Quando existe um julgamento de um processo, quando o juiz dá a sentença, ele sentencia se condenar o preso ao regime aberto, ao regime semiaberto ou ao regime fechado. Então, na nossa legislação, funciona da seguinte maneira: as penas em que o réu for condenado a pena de até 4 anos de prisão, a pena é o regime aberto. Então, inicialmente, ele vai para o regime aberto e ele vai poder trabalhar normalmente, ele só tem aquela pena, mas não é no regime fechado, ele fica já de imediato no regime aberto. Quando a pena ultrapassa os 4 anos e vai até os 8 anos, então chama-se regime semiaberto. Então, mesmo com a condenação definitiva, se a pena for a partir de 4 e até 8, o regime é aberto e ele já de imediato, se houver disponibilidade no sistema, ele vai poder ser beneficiado com a implantação da tornozeleira eletrônica. Se a pena for maior, a partir dos 8 anos, então o regime inicial é sempre fechado, e aí a partir de um período cumprido da pena do regime fechado é que o preso passa a ter o direito ao regime semiaberto e, consequentemente, a ter direito à tornozeleira eletrônica. Doutor, se ele for condenado a 8 anos e tiver o direito de ter uma tornozeleira eletrônica, quanto tempo mais ou menos ele vai ficar com a tornozeleira, doutor? Isso é variável. Cada processo é feito o cálculo em cima da pena máxima, e a partir do tempo em que o preso tiver cumprido o mínimo exigido pela lei para passar para o regime semiaberto, aí o juiz vai fazer o cálculo e vai verificar se ele também tem os requisitos objetivos e subjetivos. Então, além de o preso, depois que ele é condenado no regime fechado, ele tem um cumprimento de um período que a lei determina, além do período, que é o requisito objetivo,
ele também tem que ter um requisito subjetivo, ele tem que ter bom comportamento e ele tem que ter uma conduta que dê amparo para que ele seja beneficiado pelo regime semiaberto. Então tudo isso é feito, um cálculo em cada um processo, e o juiz e o promotor junto com o advogado fazem esse cálculo para verificar se o preso tem ou não esse benefício. A tornozeleira eletrônica também seria uma espécie de prêmio pelo bom comportamento do preso, né, doutor? Porque se o preso se comporta bem, trabalha ou estuda dentro da cadeia, tudo ajuda, né? Na verdade, quando o preso já é condenado no regime semiaberto, como eu falei, entre 4 e 8 anos, não é que seja um prêmio, mas automaticamente já tem direito ao regime semiaberto e, consequentemente, dependendo do crime e dependendo da disponibilidade de tornozeleiras, de equipamentos, ele vai ter o benefício. Agora, quando ele é preso e condenado no regime fechado, aí sim, a progressão do regime é como se fosse um direito do preso à medida que ele faz por merecer ir para o regime semiaberto, como falei, a partir dos requisitos objetivos, que é o tempo mínimo que a lei exige que ele cumpra no regime fechado, e também o requisito subjetivo, que é o merecimento a partir do bom comportamento e outros requisitos que o juiz leva em consideração. Então, de fato, o regime semiaberto é para aquele preso que ou já é condenado diretamente no regime semiaberto, que apenas seja entre 4 e 8 anos, e ele poderá já ter esse benefício imediatamente, mas, ao mesmo tempo, aquele preso que é condenado no regime fechado, ele poderá sim ser beneficiado com a progressão do regime e aí poderá também ter direito a esse monitoramento eletrônico. Doutor, em nome de toda a equipe da Rádio Copas Verdes, eu gostaria de agradecer o senhor aí por estar prestando o esclarecimento. Essa reportagem foi solicitada pelos nossos ouvintes para tirar as dúvidas. Muito obrigado, doutor. Nós agradecemos, a Polícia Civil está à disposição e sempre estamos abertos para qualquer dúvida que a população tenha e os ouvintes do rádio queiram colocar em pauta para que a gente possa esclarecer, para que todo mundo tenha ciência dos seus direitos e como que funciona essa tramitação dos processos. Diretamente da Delegacia da Polícia Civil de Prudentópolis para o Jornal Regional, repórter Silvio Nego.